Olá, queridos amigos e amigas da FEIC. É sempre uma felicidade retornar a este canal para trazer a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar as obras e as principais passagens de Jesus nos dá a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento e, sobretudo, nos oferece também a possibilidade de ter uma visão mais clara sobre o objetivo da vida na Terra. E como sempre fazemos em todas as nossas atividades, iniciamos e encerramos com uma prece. Dessa forma, convido a todos a fechar os olhos, a respirar calma e profundamente, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador e ao nosso Mestre Jesus. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia. Jesus, nosso Mestre, Irmão maior, médico de nossas almas, Conselheiro divino, Irmão José, mentor desta casa que tanto nos auxilia, nos permitindo a troca de amor e caridade, amados irmãos Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes, todas as falanges do bem que estão sempre nos auxiliando nos tratamentos desta casa. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, por mais uma oportunidade de falarmos sobre as Suas leis, sobre os ensinamentos deixados por Jesus e levar um pouco de esclarecimento e de informação para todos nós. E assim, felizes, agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para iniciarmos a nossa exposição de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, hoje traremos mais um comentário sobre 2 itens do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte do Pentateuco, obra codificada por Allan Kardec. O título desse capítulo, do capítulo 16, é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a nossa interpretação será baseada especialmente nos itens de números 14 e 15, que fazem parte das instruções dos Espíritos. Vale destacar que o Evangelho segundo o Espiritismo oferece todos os preceitos necessários para a melhor compreensão das recomendações deixadas pelo Mestre Nazareno, sobretudo no que diz respeito às questões morais e do bem proceder. Todas as instruções dos Espíritos encontradas nos diversos capítulos do Evangelho foram especialmente selecionadas para essa obra, servindo como um complemento ao trabalho honroso de Allan Kardec. Então vamos ao primeiro item, que é o de número 14, que trata do seguinte tópico: desprendimento dos bens terrenos, cuja autoria é atribuída ao espírito Lacordaire. Antes, porém, vale destacar quem foi Lacordaire e qual foi a sua contribuição para as obras de Kardec. Bom, o nome completo é Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Nasceu na França em 1802, tornou-se padre logo aos 25 anos, mas durante sua vida ele atuou também como jornalista, escritor, teólogo, político e também professor. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, podemos encontrar algumas mensagens de Lacordaire, sendo esta que iremos comentar de grande valor para o esclarecimento do ser humano. No item desprendimento dos bens terrenos, Lacordaire recomenda que estejamos sempre atentos ao valor que dedicamos aos bens materiais da terra, já que eles se constituem um dos maiores impedimentos ao nosso desenvolvimento, tanto moral quanto espiritual. Ao mesmo tempo que Lacordaire compreende
a justa satisfação sentida pelo homem que experimenta a fortuna, desde que adquirida por meio de trabalho honesto e honroso, ele também nos alerta que, de uma maneira geral, somos envolvidos por sentimentos de um apego exacerbado que paralisa os impulsos dos nossos corações. Em outras palavras, Lacordaire deixa claro que essa afeição, digamos, descontrolada pelos bens da terra, bloqueia a nossa visão para o verdadeiro propósito da riqueza, que deve ser usada pelo recurso da caridade como ensinamento ao rico, que deve dar sem o alarde, para que o pobre possa receber sem ser humilhado. Num dos trechos dessa mensagem, Lacordaire ressalta que não importa como juntamos a nossa fortuna, se recebemos essa fortuna por herança da família ou se foi, sim, um resultado do nosso trabalho árduo e honesto. De fato, nós não somos donos dessa fortuna, mas simplesmente somos fiéis depositários, pois na terra, enquanto encarnados, nada nos pertence. Ou seja, tudo o que procede de Deus retorna a Deus. Todas as coisas que temos aqui são transitórias e nos foram concedidas por empréstimo para que possamos utilizá-las da melhor forma possível. Inclusive o nosso corpo, que nos serve de veículo, mas que irá perecer tão logo o espírito se liberte e retorne ao mundo espiritual. Nesta mensagem, somos levados a fazer algumas reflexões sobre como estamos agindo ou como deveríamos agir diante das situações do dia a dia. Lacordaire traz uma pequena história onde ele compara Deus a um grande amigo que nos empresta determinado valor, nos tornando, dessa forma, digamos, ricos, esperando que possamos retribuir o que ele fez por nós, demonstrando assim amor e reconhecimento. E uma vez que estamos ricos, Deus espera que possamos dividir essa riqueza com os nossos irmãos mais necessitados, que, assim como nós, também são seus filhos. Ele também nos alerta para que não nos deixemos levar pela cobiça, nos apegando excessivamente a uma riqueza ilusória e perecível, uma vez que um dia teremos que prestar contas a Deus, já que foi Ele que nos concedeu a fortuna. Além disso, não podemos nos esquecer que quando Deus nos empresta a riqueza, nós nos tornamos ministros da caridade aqui na Terra, para simplesmente compartilhar, e aí sim, de forma inteligente, com aqueles que necessitam. Essas observações nos levam a refletir se estamos apenas hoje preocupados em economizar e guardar um pouco do que juntamos para o nosso futuro, ou de uma forma imperceptível, estamos assim assumindo o apego ao dinheiro sob o véu da avareza. Mesmo que não seja este o objetivo essencial de reservar a riqueza, o que seria talvez justificável, não devemos nos esquecer dos irmãos mais carentes, aos quais podemos oferecer o mínimo, ainda que seja para nós apenas o supérfluo. Quando praticamos a caridade, damos um pouco do que temos para aqueles que muito pouco ou nada têm. Confirmamos assim a nossa compreensão do verdadeiro valor que tem o dinheiro. E assim, tanto maior será o nosso merecimento em comparação com aqueles que nasceram, por exemplo, na abundância, e que, sejam quais forem as circunstâncias, não compartilham nada com os seus irmãos. No entanto,
Se por um lado há o reconhecimento divino na caridade realizada pelo homem que acumulou riqueza por meio do seu esforço, há também, do outro lado, a culpa. Pois, sendo impiedoso com aqueles que precisam, demonstra que ele não adquiriu um entendimento, mesmo tendo enfrentado as dores ocultas das dificuldades. É muito comum observarmos o homem que conseguiu juntar bens e riqueza às custas do próprio esforço, desprezar aqueles que lhe pedem ajuda, acreditando que eles são pessoas, digamos, preguiçosas e que não querem, assim como ele fez, trabalhar duro para conquistar o que precisa. Em vez de ajudar ou de acolher, ele questiona por que não se empenharam ou se esforçaram para conseguir os seus próprios bens. Nestes casos, certamente é o orgulho que o deixa cego e também surdo. Ele não considera a bondade divina e não consegue compreender que seu mérito existe simplesmente porque assim teve a permissão divina. E que da mesma forma que a ele foi dado por Deus, poderá tirar tudo apenas com um simples sopro. O verdadeiro desprendimento dos bens terrenos constitui-se na medida em que o homem dá a eles o devido valor, usufruindo em seu próprio benefício sem esquecer que deve beneficiar também aos outros, aos seus irmãos, sejam eles próximos ou não. Mas, sobretudo, sem jamais deixar que esses bens se tornem as maiores prioridades na vida, em detrimento, óbvio, dos valores espirituais. Quanto menos apego às coisas da terra, menos dor e sofrimento nós teremos quando perdê-las. E isso é uma coisa natural. Quando a gente se apega a um objeto, enfim, a qualquer coisa que tenhamos e de uma hora para outra se quebrou, perdemos, enfim, foi furtado, aquilo dói, porque o apego é que faz essa dor. Então, a gente precisa tentar ter o devido valor às coisas materiais para que a gente não sofra com isso e não tenha grandes dores por pequenas perdas. E essas perdas, elas ocorrem naturalmente, porque nós só levaremos daqui o conhecimento e as virtudes que conseguimos adquirir ao longo da nossa jornada. Deus não quer que o homem abra mão do que possui para viver uma vida de pobreza ou de miséria, pois isso certamente traria impactos negativos, não apenas para quem se submeteu a essa medida, mas também para a sua família e ainda maior, para a própria sociedade, que acaba tendo que arcar com os recursos para fazer com que aquele pobre ou aquele miserável seja atendido dentro das suas necessidades. Deus quer sim que o homem adquira a sua riqueza dentro dos preceitos éticos e morais e principalmente que faça a melhor administração, sabendo empregá-la de forma útil para o desenvolvimento e o proveito de todos. E finalmente, Lacordaire recomenda que não nos tornemos um infiel depositário da riqueza para satisfazer apenas os nossos caprichos, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Quando damos algo àqueles que necessitam, saldamos as nossas dívidas com Deus. Portanto, precisamos ter a compreensão de que a riqueza, a fortuna, o dinheiro, assim considerarmos, se considerarmos como bens terrenos, devem servir como meios para que possamos evoluir e progredir, e não como fim, ou seja, não como a finalidade da vida na Terra. Muito bem, vamos agora abordar o segundo item
que é o de número 15, que trata especificamente da transmissão da riqueza. Neste item, Kardec faz uma pergunta, como fez para compor toda a sua obra, a um determinado número de espíritos, para ter uma resposta muito convincente que deve se destacar como talvez a melhor alternativa utilizada por ele para então reunir essas informações em toda a sua obra. Aos preceitos registrados pelos evangelistas, Kardec acrescentou várias instruções selecionadas entre as que foram ditadas por espíritos em diversas partes, em diversos países, por intermédio de dezenas ou centenas de médios. Portanto, essas instruções, elas não foram ditadas apenas por uma única fonte, o que garante, de certa forma, a ausência da influência pessoal ou de um determinado meio em que pudessem ter sido produzidas. Essa diversidade, digamos assim, de origens prova que os espíritos ensinam por todo o universo e que não há privilégios para ninguém. Então eu vou ler aqui a pergunta seguida da resposta e aí a gente segue com um comentário. O item 15, a pergunta foi feita dessa forma: o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? E a resposta dita pelos espíritos foi: o homem certamente pode, após sua morte, transmitir o que usufruiu durante a vida, porque o efeito desse direito sempre é subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-lo. É por isso que se vêem desabar fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, a vontade do homem é impotente para conservar a fortuna em sua descendência, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, já que Deus poderá lhe tirar quando assim julgar a propósito. Muito bem. Essa resposta, ela foi trazida por Kardec, na verdade foi escolhida por Kardec para compor na sua obra do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela foi enviada pelo Espírito São Luís, em Paris, 1860. Na sua composição, nós podemos observar que São Luís foi muito claro quando afirmou que é perfeitamente possível que o homem possa transferir ou transmitir para seus filhos, para seus netos, sobrinhos, enfim, seus descendentes, a fortuna que conseguiu juntar enquanto esteve encarnado. Aliás, se considerarmos o contexto sob a ótica da doutrina espírita, o homem pode e deve deixar como legado não apenas seus bens e riquezas, mas, sobretudo, os seus valores morais, as suas experiências e as suas influências também morais e espirituais. No entanto, São Luís também afirma que a simples transmissão da riqueza ou bens para os seus descendentes não implica numa fórmula de sucesso e que também não garante a sua perenidade, a sua continuidade. Em outras palavras, não há nenhuma garantia de que aqueles que herdaram a riqueza a terão até o fim de suas jornadas, seja o filho, o neto, enfim, qualquer descendente. Pois, como vimos no item anterior, falando sobre o desprendimento dos bens terrenos, toda a aparente estabilidade financeira ou material não está de forma concreta sob a administração das mãos humanas, mas sim sempre sujeitas a uma intervenção divina. E essa intervenção divina, ela pode culminar com o desmoronamento total ou parcial da fortuna,
uma vez que a administração e o controle humano é totalmente limitado nas questões materiais. Lembram que eu citei lá no primeiro tópico, tudo o que procede de Deus retorna a Deus. Mas qual seria a razão da fortuna aparentemente sólida, como disse São Luís, desabar de uma hora para outra? Justamente porque a fortuna foi parar nas mãos daqueles que não aprenderam como bem administrá-la. Não tendo a compreensão de que a riqueza deve ser usada com o objetivo de promover o desenvolvimento em benefício de toda a humanidade, é quase certo que o homem fará o seu pior uso, muito mais voltado para o seu próprio prazer e também na satisfação das suas únicas necessidades. Ao contrário disso, o homem rico deve direcionar e aplicar os seus recursos em estudos científicos, na busca por remédios, vacinas que vão permitir amenizar as dores e os sofrimentos, na criação de organizações voltadas ao atendimento humanitário, nos movimentos de assistência ao ser humano, visando, sobretudo, a erradicação da fome, da pobreza, da miséria. O homem, ignorante ainda das leis divinas, não conseguirá garantir a preservação da fortuna que a ele foi concedida por sucessão, exatamente por se mostrar impotente diante da sua própria vontade. Diante disso, a bondade divina sabiamente irá aplicar aquilo que for melhor para aqueles que herdaram essa fortuna, sempre com o objetivo de um processo evolutivo que é, obviamente, inexorável a todos nós. Ou eles perderão todos os seus bens que sucederam simplesmente porque não precisam passar pela prova da riqueza, ou porque as experiências da posse de muito pouco no limite do necessário serão talvez muito mais proveitosas, além daquilo que poderão conquistar em uma vida mais simples. Bem, meus caros irmãos, estamos chegando aqui ao fim dos nossos comentários. Foram praticamente 2 pequenos itens que conseguimos trazer aqui as nossas interpretações, né, buscando sempre fazer num formato que fique bastante compreensível a todos. Vamos pedir então a Deus que nos ampare e nos auxilie sempre, nos dando a oportunidade de seguir os ensinamentos e também os exemplos de Jesus. Que o seu legado, reunido no Evangelho, nos ajude a combater as nossas imperfeições morais, transformando-as em virtudes e mantendo firme a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Que façamos a caridade, amando a Jesus na pessoa do próximo. Graças a Deus. Muito bem, como disse na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor, que os espíritos benfeitores, que estão sempre em nosso auxílio, estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo também que estes bálsamos sejam jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e sabedoria, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, nosso exemplo de amor e caridade, amado irmão José, mentor desta casa, que nos ajuda, permitindo a troca de amor, de caridade, amado irmão Ramatiz, amado irmão Dr. Bezerra de Menezes, que sempre amorosamente participam, nos auxiliando em todos os nossos tratamentos. Agradecemos a todos, a todas as falanges do bem, por mais esta oportunidade e que possamos, Pai, buscar sempre o conhecimento, buscar sempre a compreensão das suas leis
e aprofundar para entender cada vez mais os ensinamentos do Evangelho. E assim, Pai, feliz, agradecido por tudo, te peço humildemente permissão para encerrar essa prece e a nossa exposição de hoje, dando graças a Deus. Caros irmãos, chegamos então ao fim de mais uma apresentação aqui para o Fake Online. Agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.